às vezes os homens chegam no consultório, eles não falam isso. Mas com uma questão assim, o que a minha companheira vai pensar se ela souber que eu tô fazendo terapia? E aí, assim, tem muitas questões, né, de que terapia é só pra mulher, né, que terapia é coisa de gente louca, de gente desequilibrada, de gente que precisa ter algum problema, né, mental. E o que são problemas mentais, né? O que são problemas que não são mentais, né? A maioria dos nossos problemas eles vêm da nossa mente. Então, acho que uma coisa muito legal nesse ponto a gente aprender a compartilhar as nossas descobertas, as nossas vivências e ter coragem de falar isso, né? Ah, eu tô afim de fazer terapia, eu quero olhar para isso. E assim, saibam que as mulheres elas acham lindo, de verdade, assim, não é de oh, que bonitinho, que fofinho, não. Mas é assim da coragem, porque é muito importante cuidar do próprio coração, né? Olhar para essas feridas emocionais, que às vezes a gente tem medo, né? De falar, nossa, eu não vou abordar diretamente o meu inconsciente com uma técnica que realmente faz a diferença desde a primeira sessão. E eu saio de lá com uma consciência completamente diferente. Nossa, mas o que eu posso encontrar no meu inconsciente? Né? Como que vai ser isso na minha vida? Né? E depois, como eu vou lidar com essas informações? E como eu vou lidar com as minhas informações é o que impede a gente de compartilhar com as pessoas que a gente ama e de ser também, nesse caso estou direcionando mais para os homens, mais para todas as pessoas, mas compartilhar com os outros as nossas questões e as nossas decisões como essa fortalecem também, né, a gente a continuar e olhar para essas questões. Normalmente dói muito menos do que manter elas anestesiadas, criando bloqueios e barreiras na nossa vida. Então, assim, eu tive uma namorada quando eu tinha, sei lá, 13 anos e ela se apaixonou pelo meu amigo. E aí eu parei de confiar nas mulheres. E aí eu entendi que eu não poderia mais falar sobre os meus sentimentos para uma mulher de uma forma aberta, porque ela poderia pisar nos meus sentimentos, ela poderia brincar com aquilo que eu estava sentindo, ou por ego ela poderia me expor de alguma forma. Então, ou por inconsequência, por inconsciência, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, assim, não é porque teve uma questão lá atrás que aconteceu isso, eu fui traído pela minha esposa, eu fui. Aconteceu alguma coisa muito séria que doeu muito. Mas eu superei, tá tudo bem, esquece, né? Tipo, foda-se, ligo, foda-se, pronto. E aí esse ligo, foda-se, sem cuidar, né, das emoções, sem falar sobre isso, sem expor a raiva, sem se permitir sentir essa raiva e deixar isso passar e ressignificar, né, dar um outro significado e fazer esse caminho, ele é um caminho que não é feito para ser feito sozinho, né? Lógico que na meditação a gente acaba aprendendo a fazer esse caminho pela nossa história, pela nossa vida sozinhos, mas quando a gente precisa curar traumas, curar questões do passado, é muito legal a gente ter alguém para andar junto, né? Tanto isso de buscar a terapia, quanto colocar as pessoas que estão já na nossa vida a par daquilo das nossas decisões, das nossas descobertas. Então, o que a sua companheira vai pensar se você for fazer terapia, provavelmente é que você quer mudança. Se essas mudanças deixarem ela assustada, você pode falar em linhas gerais o que está acontecendo. E aí depois, quanto mais liberdade você vai encontrando, você vai detalhando isso para ela. E não precisa se apegar, né, às possíveis consequências dessa conversa, porque a partir do momento que você fala do seu coração, você fala a partir da sua verdade essencial, das suas dúvidas, das suas dores, e confia que a pessoa vai cuidar daquelas informações, a chance é imensa de que isso realmente aconteça. E o medo
medo disso não acontecer acaba deixando a gente com essas feridas emocionais anestesiadas e criando uma distância. Né? Às vezes tem homens que mentem que vão para algum lugar para ir fazer terapia. E as mulheres sentem, elas percebem, elas entendem a mudança. E quando acontece uma mudança em silêncio ou escondido, isso sim assusta, né? Porque ela pensa, o que está acontecendo? Eu sinto que não é isso, que não tipo assim, eu não, que tem uma mentira, né? Nesse caso de dar uma desculpa e a mulher normalmente acaba associando com traição, com alguma coisa, né, nesse sentido. E o que acontece? Na verdade porque se você tem uma companheira e se você gosta que ela seja verdadeira com você, então também seja. E isso cria uma conexão muito profunda. Ter coragem de expressar a tua verdade essencial. Isso conecta as pessoas. E se essa pessoa ficar assustada com a tua verdade, é uma outra questão para ser olhada. Mas o importante é na hora que você fala sobre o que você está sentindo, sobre as questões que estão te deixando preocupado, ou as questões que estão te deixando sem respostas e que você está buscando essas respostas. Se você fala isso de um lugar de amor, um lugar de luz e com a intenção de resolver, não precisa ter medo. Né? A gente às vezes tem medo de falar a verdade, mas a gente deveria ter medo do contrário, de mentir, de omitir, de deixar pra lá, porque a verdade ela conecta com a verdade da outra pessoa. Então, se você mente para você mesmo, para se conectar com a verdade da outra pessoa, dá errado, né? Porque aí se você mente para você mesmo, já começa a destoar, né, a frequência energética. A mentira tem uma frequência muito baixa, a verdade tem uma frequência muito alta. Então, a verdade ela se conecta com a verdade. E se para mim é importante fazer terapia nesse momento e a minha esposa acha que terapia é um desperdício de dinheiro, ou é uma fraqueza, ou é uma loucura, ou que eu não preciso me tratar, ou que eu não preciso me cuidar, então talvez ela não seja talvez ela não esteja tão consciente daquilo que ressoa em você como importante ou como prioridade. E tá tudo bem ela não concordar, né? As decisões a gente não precisa concordar exatamente com tudo que o companheiro ou que a companheira faz ou escolhe para a vida, né? A gente só acompanha, a gente só tá do lado, mas a gente não precisa viver aquela vida, né, da pessoa. Mas é importante poder compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais você se sente compreendido. E aí esses medos todos, eles vão embora, essas resistências, essas objeções, essas barreiras, também a gente consegue tratar, né? No consultório não precisa expor e nem exigir que essa pessoa te compreenda no mesmo nível de consciência que você tá. Mas você consegue compreendê-la e se expressar e se comunicar de uma forma mais amorosa. E aí, quando a mudança ela acontece e as coisas vão ficando mais acessíveis, mais felizes, o apoio chega. Então, não espera ser apoiado para poder buscar a terapia. Se apoie e assuma, né, as suas coisas, as coisas que você realmente tá a fim de olhar e resolver, porque tudo tem jeito, né? Às vezes precisa de um investimento de tempo, um investimento financeiro, contar com pessoas para te ajudar e precisa, de repente, um pouco de paciência e muita coragem para poder ter iniciativa e olhar para essas questões que estão ali adormecidas há muitos anos. Mas vale muito a pena.